estavam treinando Vamos falar sobre específico. o ChatGPT, dar esse contexto, porque pra gente parece que ele surgiu agora e ele tá na Não. versão 5, na 4? Na 4. Não é só isso, o paper é de 2017. Isso, Vamos exatamente. lá, vamos explicar o que é o ChatGPT, como ele aconteceu e o que veio antes dele. Tá. Querem falar? Querem que eu fale? A gente Vamos aqui. falar, você vai. Então eu falo. Então eu vou lá. ChatGPT, na realidade, ele era só. Não era chat, ele era GPT, que é essa metodologia linguística de você fazer um resultado generativo. Ele cria, isso também é uma diferença legal para a gente falar com relação às outras IAs. Ele faz análise probabilística, ele aprendeu, então, a primeira diferença dele do que a gente tinha das outras IAs. Lembra que a gente falou que inteligência artificial não tem inteligência sem dados, precisa de dados. Para começar, ele já foi criado com uma quantidade bastante grande de dados, então ele tem um banco gigantesco e com probabilidade de associação semântica aprendendo com esse banco gigantesco. Então ele já nasce trazendo, experimentos dele começaram a dar certo em 2020, perguntando coisa para ele, vendo o que ele respondia, foi aprendendo. E aí, em 2021, a OpenAI fez uma outra experiência e falou, se ele é tão bom com texto, e ele está trazendo resultados bons de texto, mas antes você não tinha chat, tá? Você fazia isso no nível de sistema. Eles fizeram o Dali, que foi um super sucesso no TikTok, falou, vamos ver o que ele faz, fazendo associação com imagem a partir dos textos que você consegue gerar. E aí ele começou a aprender também bancos de imagem, não a tecnologia GPT, mas não era chat. E aí, em 2021, eles começaram a trabalhar no chat, que aí seria para você poder interagir com ele diretamente e perguntar para ele e ele fazer essas associações, que ele já vem com esse banco de dados. Se você pegar antes do chat GPT, já existiam chatbots que você, sei lá, você usava o SAS da IBM, por exemplo, ou de qualquer uma delas, mas a IBM foi um dos primeiros, que você tinha a base de dados. Você tinha o algoritmo, com uma base bem limitada lá de conversação, você tinha que treinar para o seu negócio. Se você é um hotel, se você é um banco, se você Isso aí, se você não tem um volume muito grande específica de interação, é o inferno você treinar uma IA se você não tem muito dado. O que acontece? Então, essa característica de ele ter associação probabilística de palavra para a linguagem e ele ter uma quantidade gigantesca de dados... Ele quer me embebedar, cara. Ele tá querendo me embebedar aqui. Daqui a pouquinho o ChatGPT tá falando aqui de... Eu sou muito mais racional que isso. Eu tô querendo não me embebedar. Tá. Brincadeira, desculpa cortar. É outra visão, né? Outra visão da coisa. Desculpa. Então, e aí, o que acontece? Em 2021... a OpenAI abriu a interface para você começar a perguntar diretamente para ele. Então, foi justamente esse o divisor de águas. Então, primeiro você tem uma ferramenta que já é pré-treinada, com volume gigante de dados para qualquer área do conhecimento. Então, já em 2020, programadores começaram a perguntar para o ChatGPT, não era chat na época, para a tecnologia GPT, faz um programa para mim, eu debugo o meu programa. Então, as linguagens, ele trabalha com várias linguagens, que nem hoje, né? E era incrível, porque ele começou a fazer programa para programadores, além de texto para qualquer tipo de coisa. A partir de 2021, quando eles liberam isso para qualquer pessoa perguntar, é que quando vem o boom. Porque eu comparo isso com internet... Web 1.0, Web 2.0. Web 1.0, você tinha a mesma tecnologia, com os HTMLs da vida, com as tecnologias de fazer site, só que quem fazia? Era empresa, era gente que era técnica. As pessoas usavam como usuário secundário. Eu podia usar a internet? Podia, acessando o seu site, acessando o site dele, etc. A partir da hora que a gente começou a ter blog, ferramentas que ficavam disponíveis em redes sociais, onde as pessoas podiam ter acesso direto à publicação de conteúdo, utilização, a gente teve a Web 2.0, que foi a grande explosão da internet. A mesma coisa vinha acontecendo. A gente tinha as IAs todas em paralelo. Esse modelo é o modelo que cria, na realidade ele associa coisas para criar. A partir da hora que você libera para as pessoas usarem, aí a gente tem alguém que está usando fazer coisas incríveis, porque sabe associar, e pessoas que nem sabem que existe ainda o ChatGPT para poder utilizar no dia a dia. Então, o grande sucesso dele é todo mundo poder acessar. Tem uma base, o GPT-4 vem com mais de 1 trilhão de parâmetros. Então, só para fazer uma comparação para você, no GPT-3, o ChatGPT-3, você podia pedir para ele avaliar, para você fazer um resumo de 2 páginas. Agora você pode colocar 50 páginas e ele faz um resumo, sumariza 50 páginas para você. Então ele vai aumentando a capacidade disso e também de resolver coisas complexas. Ele melhorou, colocou plugin, então ele passa para um outro patamar. Então
Uma das diferenças que a gente pode falar aqui do ChatGPT e de todas as IAs generativas é que elas não são necessariamente tecnologias informativas, elas são criativas. O que ele faz é criar, ele associa da forma mais interessante possível. Um exemplo que eu dou disso é que, e aí o grande problema é as pessoas acreditarem que tudo que ele fala é verdade, porque ele está criando, ele está aprendendo com as pessoas, inclusive. E aí um exemplo que eu dou disso é que na pergunta que fizeram lá, quem é Marta Gabriel para o ChatGPT? Aí ele trouxe várias coisas, ou 3, tá? E os nomes dos meus livros, tudo errado. Ah, é? Aí eu falei assim, pô, uma coisa mais fácil é o nome do livro. É. Ele cria o nome do livro que ele acha que é mais legal, entendeu? Então várias das coisas ele é criativo, então ele cria música, ele cria coisas. Mas não necessariamente que nem você faz uma pesquisa no Google, que ele dá a fonte de onde aquilo está escrito e você compara todas as fontes, ele faz esse melê para você, não diz de onde veio, e ele criou algo novo. Esse é um dos riscos, então, é um dos usos interessantes para te dar insights, para você fazer coisas, mas não para você usar como escrito em pedra, entendeu? Então tem... Acho que essa é um ponto importante que a Marta estava falando, que é o seguinte... Se a gente for, lembra que você falou da ovelha na nuvem? Tá. Se a gente for imputar o ChatGPT... Era com ele, mas Era tudo com bem, ele. mudou para ovelha. Ovelha é mais legal. Pode ser. Ovelha é mais legal, parece Tá. mais. Tá. Se você vai imputar um comportamento humano ao ChatGPT, não vai ser ele tá mentindo, vai ser ele tá chutando. Porque tudo que ele falou da Marta, na verdade, ele tá probabilisticamente falando, qual a próxima palavra que eu boto aqui? Ele acertou boa parte, por quê? Porque no treinamento dele, muito provavelmente, Marta super famosa, ele achou muita coisa sobre a Marta. Então, muita coisa ele acertou sobre ela. Mas por que ele não achou os livros dela que tá no Google também, por aí? Porque talvez não tenha sido treinado, ou porque talvez, num ponto de vista probabilístico... Ficava melhor aquele nome. Ele acha melhor aquele nome do que o que eu dei. Ele, de repente, achou que aquilo fazia mais sentido, entendeu? Então, se você pedir para ele um CPF, né, falar qual que é o CPF do Cava, ele muito provavelmente vai colocar a lógica correta 3.3. Ele vai acertar o formato do CPF, porque ele deve ter visto muito CPF, mas ele vai chutar. Ele fala assim, qual que é a probabilidade do... é 1. E o outro número? Ele vai chutar qualquer coisa. Só que ele fala de um propriedade. Jeito, com propriedade, que todo mundo fala, pô... Engraçado isso, né? Que quem fala com propriedade tende a ganhar maior credibilidade. Esse é o caô do mundo moderno. Mas olha só, isso daí... muitas vezes é chamado de alucinação de máquina, né? Isso. Cara, que legal isso. Alucinação de máquina. Eu publiquei um artigo outro dia na Folha, uma teoria teológica das psicoses de máquina, por exemplo. Acho que a primeira teoria psiquiátrica, entendeu? Tratando a máquina, assim, as alucinações de máquina. Meu mestrado foi sobre esquizofrenia, lá atrás. E aí, para mim, tem 2 tipos de alucinação. Qual que é o... Só queria fazer um acréscimo rápido. É o seguinte, uma alucinação é trazer informação errada. E errada não é simplesmente errada em relação aos dias atuais, factualmente errada. Não. É informação que não está na base de treinamento, ela não está na internet. É tirada do nada. Esse é um tipo de alucinação. Mas tem um outro que eu acho muito interessante, que é muito mais parecido com o que acontece com o ser humano, que é a variação no tom, variação de discurso. Então, por exemplo, ele tem um modo padrão de relacionamento que é educado, delicado e tal. De repente, do nada, o troço entra numa coisa que parece realmente um surto psicótico, falando coisas pesadas e numa vibe diferente. Isso é muito interessante. E por que isso acontece? No meu entendimento, isso não, a gente não tem que dizer, não adianta querer dizer por que isso acontece em relação a ele, porque em relação a ele... O que acontece é o seguinte, esses sistemas são autorregressivos. O que quer dizer isso? Eles usam a proposição da próxima palavra é dada a partir de um algoritmo probabilístico dos relacionamentos dessa palavra na base de dados em que ela existiu antes. Só que o sistema é esperto e ele não dá probabilidade, ele não te dá a palavra com maior probabilidade. Porque se ele fizesse isso, você ia ter discursos muito iguaizinhos toda vez, fixos, e você ia ter muito plágio. Então ele tem justamente essas camadas semânticas, que são camadas de associação. Então pensa num grafo em que você bota as palavrinhas parecidas juntas. É essa topologia que eu estava mencionando. E ele vai te dar alguma coisa naquela topologia para você poder, tirando dali daquele espaço, vetores dali, para você poder ter variação de discurso. Ok, então até aí ele tem essa estrutura e não dá para explicar por que ele fez isso e não aquilo. É que nem querer explicar por que o carro autodirigível do futuro atropelou a pessoa e em vez de bater na árvore matar o passageiro. Sei lá. Entendeu? Que tá aqui no banco do lado. Sim. Que claro que ele nunca vai matar o próprio motorista, por uma questão de definição. Mas faz parênteses, é tipo isso. A questão é, por que nós
não temos esse problema. E no meu entendimento, nós não temos esse problema porque a nossa personalidade, aquilo que a gente chama de personalidade em última análise, é uma construção que envolve a manutenção de um tom, que em última análise é um modelo mental da realidade que se mantém constante em termos afetivo-cognitivo. Ou seja, quando a gente pensa como é que é o mundo, a gente não está simplesmente fazendo uma avaliação fria calculista do mundo. A gente está abordando o mundo através de um tom. Tanto que quando a gente está na pior, a gente vê o mundo muito pior, as pessoas mais sacanas. Quando a gente está todo feliz, a gente fala o mundo é lindo. Ou seja, o tom é uma maneira de ver o mundo. Como ele não tem um tom, por definição, porque não tem uma implementação dessa forma, ele é meramente implementado através das informações que estão disponíveis na internet, ou seja, a multiplicidade total de tons que pode existir no discurso humano, ele não encontra essa estabilidade. O que isso quer dizer na prática? Curiosamente, pelo menos na minha visão do assunto, a gente precisa inserir um viés e não o contrário. O problema não é ele tem viés, o problema é o contrário. Você precisa implementar um viés, tal como a personalidade é um viés, no sentido que ele é um contínuo afetivo cognitivo. Ou tem um conjunto de vieses que ele vai optando conforme a pessoa que está... Então, se ele sente que é uma pessoa... Eu acho que isso aí tende a não funcionar. É? Por quê? Porque, pensa uma coisa, muita gente está falando com ele. Certo. Ele tem que, portanto, se adaptar rapidamente às intencionalidades de todo mundo para fazer isso que você está falando. Aliás, é isso que ele já faz. E é por isso que dá errado. Ele já faz. É melhor, porque ele não tem personalidade. Que dá merda. É que a gente tem personalidade. Como eu tenho personalidade, eu tenho preferências por palavras. Inclusive, tem horas que, quando eu escrevo, eu tento ampliar, mas essa está melhor. Porque isso é da minha personalidade. Se você segura como a sua ele não onda, tem, como ele não tem personalidade, ele pode variar de uma para outra de acordo com a associação semântica que ele fizer. E tá tudo certo, porque ele não tem uma personalidade. Ele é construído num monte de Vamos fazer um personalidades. teste enquanto a gente está falando. Ô Paquito,